Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Eu na Indústria Podcast, nosso encontro semanal, sempre quinta-feira às 19 horas, nosso canal Manutenção em Ação. Hoje eu estou com o Ricardo da Benner aqui, mais um podcast na Expo MAF, e a gente vai conversar um pouco sobre a história dele, sobre a Benner, né, a empresa, e mais um aprendizado para a gente que está do lado de cá e mais uma podcast para vocês escutarem ou assistirem. Primeiro, Ricardo, obrigado por ter vindo aí, disponibilizado o seu tempo. Sei que está no stand, sempre a correria, né, a feira, mas está aqui com a gente batendo um papo, então é sempre bom, né? Sempre legal, é bom dar uma saidinha, dar uma descansada. Legal. Ricardo, me fala um pouco sobre a sua história, como é que você chegou até aqui, enfim, um pouco da sua história profissional até chegar a esse momento. Beleza, bom, minha história, pouca gente sabe, então, primeira mão. Na verdade, a minha formação profissional, eu sou cozinheiro. Ah, que legal. Formação profissional, eu morei fora final dos anos 90, 97 até 2000. Eu morei na França, estudando e trabalhando com gastronomia, com culinária francesa. O meu pai, ele era um fabricante de máquinas aqui no Brasil. Meu pai foi o fundador de uma empresa aqui no Brasil chamada Infresa, nos anos 80. Uma empresa muito famosa, fazia as fresadoras ferramenteiras, que até hoje usam a mesma nomenclatura, FTV1, FTV2, que era a Infresa Lagoon. Ele tinha uma joint venture com uma empresa espanhola chamada Lagoon. E, enfim, ele não continuou, não seguiu nessa empresa. E aí ele começou no final dos anos, no meio dos anos 90, 95, né? Até um pouco antes, na verdade começou com uma outra empresa. A Benner começou em 95. A Benner completa 30 anos esse ano. E nessa época, em 97, eu estava na França. E a Benner só importava as mesmas máquinas que meu pai fabricava nos anos 80, que eram as fresadoras ferramenteiras. A gente importava essas máquinas de Taiwan. Ainda importamos de Taiwan. E eu voltei da França para cá em 2001. Era uma época que a gastronomia não estava tão em alta como está hoje. Aí fui tentando me virar, fui tentando trabalhar aqui, trabalhar ali. E, putz, o negócio não estava certo. Eu já estava chegando perto dos 30. E eu falei, não dá para ficar patinando agora não. Preciso fazer alguma coisa, preciso construir meu futuro. Eu fui lá, conversei com meu pai. Meu irmão já começou a empresa com ele, né, alguns anos antes, né. E aí eu conversei com eles e falei assim, quero começar aqui com vocês. Eu gosto de cozinhar, vou continuar cozinhando a minha vida inteira, mas não preciso ganhar dinheiro com isso, né? Tá difícil ganhar dinheiro com isso, então não que seja fácil ganhar com máquina, tá? Mas falei, vamos lá, deixa eu tentar. E aí eu comecei na Benner atendendo o telefone da assistência técnica. O cara me ligava, falava, eu tô com um problema assim, não entendia absolutamente nada do que o cara tava falando, eu anotava tudo. Mas desculpa, só uma conexão. Você falou do seu pai, de importação de máquinas, e da Benner. Ele é o fundador da Benner? Meu pai e meu irmão são os fundadores da Benner. Eu comecei 5 anos depois. Entendi. Isso. Pode continuar o seu, que depois a gente volta na Benner, na história da Benner. Beleza. E aí eu comecei atendendo assistência técnica. A empresa era bem pequena, só vendia a fresadora ferramenteira e estava começando a trazer uma ou outra máquina CNC. Alguns modelos bem simples na época, né, no começo dos anos 2000, que era o que a gente chamava de fresadora CNC, né, que não é nem um centro de usinagem ainda. E aí eu atendi, o cara me falava um monte de coisa que eu não sabia o que era, e eu anotava, aí eu falava, não, pera aí que eu já retorno. Aí eu ia lá, falava com quem sabia, entendia, me explicava, e aí eu ia lá, ligava pro cara e falava assim, seu problema, você tem que fazer isso, com a maior segurança do mundo, você tem que fazer isso. Aconteceu por causa disso, tá tudo anotado. Mas aquele ali eu já sabia, se me ligassem de novo eu não precisava consultar ninguém, né? Começou a criar um FAQ ali desde o... Fui fazendo a minha IA ali, né? Fui fazendo a minha inteligência artificial ali e fui aprendendo e fui evoluindo, adquirindo mais responsabilidade na empresa. Fui assumindo o setor de assistência técnica, depois
a empresa começou a evoluir, aí agora junta a minha história junta com a da empresa, né? Uhum. Daí eu comecei a assumir assistência técnica e comecei a ter protagonismo na parte técnica da empresa, né? O meu irmão, ele sempre cuidou da parte administrativa financeira da empresa. Ah, tá. Né? Ele faz a parte comercial também, mas era sempre mais a parte administrativa financeira. E eu tinha um espaço ali para mim na parte técnica, eu comecei a me envolver com aquilo bastante. E nessa época, eu já tô te falando lá, eu tô te falando aí 2004, 2005, aí a gente já começou a perceber um movimento dos nossos clientes, que a gente estava muito presente no cliente que estava começando. Tinha uns clientes grandes que usavam as máquinas convencionais ainda, que naquela época ainda se usava muita máquina convencional. Mas a gente abria muito cliente que estava começando. Você chama convencional ou operada pelo ser humano ali, não é o CNC? Não é sem CNC, a máquina que é o homem é o ferramenteiro que precisa operar a máquina. E aí, mas o que acontece? As empresas compravam essa máquina e a gente não estava evoluindo. Mas as empresas, nossos clientes estavam evoluindo. E a hora que ele começava a evoluir, ele começava a comprar máquinas CNC, começava a comprar máquinas mais modernas, e a gente começava a perder o cliente. Entendi. Né? Então, assim, eu só conseguia ajudar ele no começo, mas eu não conseguia seguir a evolução dos nossos clientes. Né? E aí a gente, percebendo isso, e aí eu já comecei a ter mais protagonismo nessa parte, a gente começou a desenvolver outros fornecedores para outros tipos de produtos. Então a gente começava a trazer, então ele comprava a fresadora ferramenteira, eu já tinha o primeiro CNC que ele ia comprar, também já era comigo. Aí depois, olha, quando ele evoluir, quando ele quiser um CNC melhor, opa, isso aqui eu já tenho também. Então a gente construiu uma linha ampla de produtos, na época 99% de Taiwan, né, de Taiwan. Mas ainda assim a gente perdia clientes, ainda tinha um cliente que chegava, a hora que o cliente começava a ganhar dinheiro, queria mais status, queria mostrar uma empresa moderna para os seus clientes, né, para os clientes dele, aí ele comprava uma máquina japonesa, né, tem várias marcas aí famosas no mercado, né, Okuma, Masaki, né, todas essas marcas, começava a comprar máquinas mais importantes do que a nossa. E não tinha o que eu fizesse. A minha máquina podia ser metade do preço da máquina japonesa. O cara queria ter aquela máquina, que são máquinas boas, excelentes, mas ele queria ter o status. É igual você comprar um carro, né? Você vai chegar uma hora que você quer ter, o cara quer ter o Porsche. Cara, não adianta você oferecer para ele um BYD, ou um carro que é tão bom quanto, que é a metade do preço. Ele quer ter a marca, né? A marca tem um peso. E aí a gente começou, a gente viajou muito, né? Então a gente começa a criar contatos, conhecer pessoas. E em um momento a gente foi contactado pela Makino, que foi a nossa primeira marca importante. Já foi a mais importante do mundo, já foi a nossa primeira marca importante. A Makino é conhecida como um dos melhores fabricantes de máquinas, as máquinas mais precisas do mundo são feitas pela Makino. E aí a gente começou esse trabalho com a Makino. Que é de onde? Japonesa. Makino japonesa. A gente começou faz 15 anos a trabalhar com a Makino. E antes disso a gente começou a trazer prensas para o nosso portfólio também. Então a gente é muito forte no atendimento a estamparias aqui no Brasil. A gente tem as prensas da CI, então a gente vende muita prensa. São prensas feitas em Taiwan, mas elas têm uma penetração mundial muito grande. Acabou que vocês iam entender no mercado e iam construindo a esteira ali para... Isso, a gente ia envolvendo, porque a gente vendia para as ferramentarias que faziam as ferramentas de estampa. E aí tinha outra necessidade. Então a gente tinha um contato com as estamparias também. Então a gente foi evoluindo nesse sentido. Sim. Aí o que aconteceu, a gente começou a trabalhar a Makino, já faz uns 15 anos, como eu disse, né? E a Makino começou a abrir portas de vários clientes pra gente, que antes eu ia com a máquina de Taiwan, eu não conseguia nem agendar a visita, né? Makino é uma máquina difícil de comprar, porque é uma máquina, ela tem um valor muito alto, né?
Mas todo mundo quer conhecer, né? Todo mundo quer entender, então começou a colocar a gente de frente com vários clientes, começaram a sair negócios, obviamente, né? A gente começou a aprender a vender esse tipo de equipamento, porque é um outro tipo de venda, né? Um outro tipo de negociação. Vocês fabricavam alguma coisa de equipamento ou 100% não, importava e revendia? Meu pai fabricava nos anos 80. Depois que começou a Benner importadora, a gente só importa. Só importa, Quando você falou de Taiwan, por exemplo, já era... a máquina pronta. Importa teve uma época que a gente trazia só o fundido de Taiwan e a gente instalava o comando numérico, tal, que tinha alguns benefícios, alguma coisa assim, mas depois acabou o benefício e não fazia mais sentido fazer isso. E, bom, então com a Makino a gente aprendeu muito, né, como atender o cliente, como vender a máquina, como melhorar a nossa assistência técnica. Ela trouxe bastante aprendizado. Depois de... O padrão dos japoneses é diferenciado, né? Sim, e assim, não adianta, você quer vender uma máquina, né? Então assim, se você for comprar, é a mesma coisa do carro. Se você for comprar um carro, se for comprar uma Porsche, você vai chegar na loja, lá vai ter um atendimento diferente. Vai ter um atendimento Porsche. E aí depois de uns 6 anos, acho, com a Makino, não sei ao certo, tá? Que já há muito tempo, às vezes as coisas se confundem, né? Mas acho que uns 6 anos com a Makino, aí a gente foi procurado pela Hyundai Wia. Né? Tiveram outras marcas que a gente tentou, tal, mas não foi muito curta, não dava certo, a comunicação não era boa. Então a gente foi aprendendo isso também, né? Não é toda marca que dá para vender aqui, porque às vezes o fabricante, a máquina é muito boa, a máquina é famosa, mas eles não têm estrutura para atender o Brasil. Não no que diz respeito, porque eles não são capazes. É que assim, o Brasil, a gente enxerga o Brasil, é o nosso mundo, né? Então é um mundo grande. Mas o Brasil, mundialmente falando, como mercado de máquina, é um mercado pequeno. Então, às vezes, o cara ele não quer ter uma estrutura só para atender o Brasil. Ele prefere ter uma estrutura grande para atender os Estados Unidos, para atender a China, para atender a Europa. Para atender o Brasil, não quer. Para eles não vale a pena, para muitos não vale a pena, né? Então a gente foi aprendendo isso também, falar assim, cara, vou tentar com isso aqui, essa marca é boa. Aí você trabalha, aí o cara não responde e-mail, o cara não te dá atenção, né? Você fica meio jogado de lado ali, né? Então aí a gente foi parando, foi selecionando. E aí veio a Hyundai Wia, né? Que era a Hyundai Motors, que era a Hyundai Máquinas, que comprou a Kia e virou o Hyundai Wia. Então, que é o segundo maior grupo econômico da Coreia do Sul, né? Só perde para a Samsung. E aí a gente começou a vender Hyundai também. Foi um outro aprendizado, porque a Hyundai ela é um outro tipo de máquina, é um outro perfil de cliente do que a Makino. A Makino, ela é máquinas de peças de altíssima precisão, é o que ninguém consegue fazer que a Makino faz. Então, tem um custo para isso, tem um valor para isso aí. A Hyundai não, a Hyundai é aquele negócio assim, é alta produção, produtividade, autopeça, clientes grandes que compram pacotes de máquina grande, projeto. E aí foi mais alguns aprendizados pra gente, com engenharia de aplicação, engenharia de processo, assistência técnica teve também se revitalizar, porque aí não é uma maquininha aqui, uma maquininha ali, né? Fecha um negócio lá, vende 10 máquinas aqui, 15 máquinas ali, 20 máquinas ali, a hora que quebra, o cliente ele não fala alô, né, quando ele te liga. Ele fala, como é que é? Lucros cessantes mas você está em garantia, você está no período de garantia. Ele fala prejuízo, lucro cessante, ele já fala os termos jurídicos para você atender ele na hora. Então a gente teve que aprimorar muito o nosso service nessa situação. E fomos andando assim, agregamos mais alguns produtos. Então temos algumas máquinas da Itália, que é para recuperação de molde, que é microsolda laser. Fomos evoluindo dessa forma, né? Aí agora, na pandemia, 2021, a gente foi... aí o que aconteceu um fenômeno mundial,
que as máquinas CNC de Taiwan, que eram as máquinas de entrada no mercado brasileiro, começaram a ser substituídas pelas máquinas chinesas. Porque quando a gente trazia máquina de Taiwan, a qualidade das máquinas feitas na China era muito ruim. Ninguém comprava CNC chinês. Uhum. Era terrível. Era não só CNC. As pessoas tinham muito preconceito com as máquinas chinesas. A indústria em geral a gente não aceitava muito, nessa época não aceitava muito. Exatamente. China, Ainda tem muita coisa ruim feita na China. Claro. Mas existe uma parte dessa indústria de máquinas que evoluiu bastante. Então, não só de máquinas, a indústria como toda, a China já evoluiu. Assim, eu vou para a China desde 2001, né? Eu fui para Shenzhen, era tudo mato em Shenzhen. Você vai para Shenzhen agora, parece a cidade do futuro, né? Uma cidade inacreditável, né? Acabei de levar um grupo de clientes lá para conhecer uma fábrica que a gente representa de lá também. Legal. Há 2 semanas, acabei de chegar aí faz 2 semanas. Então, o que aconteceu foi que as máquinas de entrada da China, de Taiwan, foram substituídas pelas máquinas chinesas. Então a gente começou a ficar sem fornecedor, porque a gente era muito fiel aos nossos fornecedores de Taiwan, mas não vendia mais. E não tinha o que fazer, porque eu chegava no cliente e estava lá, a máquina é tão boa quanto, faz igual, é 30% mais barata. Né? E o Brasil, assim, principalmente os clientes que compram esse tipo de máquina, eles precisam de uma melhor condição, porque tudo atrapalha o brasileiro, né? Os juros, a política, tudo é contra o industrial brasileiro. Né? Então, pelo menos o preço da máquina tem que ajudar. Né? Então, aí a gente ficou meio que sem fornecedor dessa nossa linha de entrada. Em 2021 a gente foi procurado por uma empresa alemã, aí é diferente, né? É uma empresa alemã, engenharia alemã, design alemão, robustez alemã, controle de qualidade alemão, mas as máquinas são fabricadas em Shenzhen, na China. Eles têm uma fábrica lá e eles fabricam tudo lá para conseguir ter a máquina com preço competitivo. E que é a Priminer, né, que a gente está lançando, tem as máquinas no nosso stand aqui. Legal. E aí, em 2021, a gente começou com a Priminer. A gente está muito feliz com a Priminer, eles têm uma linha de centros de usinagem muito legal, máquina 5 eixos de vários tamanhos, temos várias máquinas vendidas, os clientes muito satisfeitos. A gente levou os clientes agora, levei um grupo de 30 clientes para conhecer a fábrica, para a gente mudar o nível até de... porque assim, você traz uma máquina dessa, né? Então tem o pitch de vendas, né? Falou, é uma máquina alemã, o que eu te falei aqui agora, né? Assim, assado. Beleza, deixa eu experimentar uma máquina de 1.000 por 500 por 500, né? Vou comprar um centrinho. E a gente vendeu vários. Todo mundo muito satisfeito. A gente falou, agora eu quero que vocês venham conhecer a fábrica. Ver como é feita a inspeção, olha, ver que tem uns alemães de verdade ali, olhando e mexendo, ver que a coisa... Padrão de qualidade. Que não é uma conversa, né, de vendedor. E aí levamos os clientes lá, e aí eles voltam já falando, opa, me faz uma oferta dessas 5 eixos, me faz uma oferta dessa high speed, me faz uma oferta desse portal com cabeçote 5 eixos. Então assim, aí a gente agora a gente já está começando a ir para um outro nível de vendas com essas máquinas também. Legal. Então a gente mantém sempre a gente tem a brincadeira do mundo das máquinas, né? A gente atende o Zé, o José, o seu José, o doutor José, né? A gente atende todos os tipos de cliente, né? Isso a gente tem muito orgulho disso, porque é assim que a gente começou e é assim que a gente vai seguir fazendo, né? Eu não quero atender só o cara, o bacana, eu gosto de atender o senhorzinho que vai lá e que ele opera a máquina, que a esposa dele é o financeiro da empresa, né? A gente gosta de atender todo mundo. E pelo que eu estou entendendo, você passou um pouco da parte de atendimento para comercial. Não, 100% comercial, né? Hoje 100% comercial. 100% comercial. Quando eu comecei a desenvolver, eu já comecei a essas linhas novas, eu já comecei a fazer mais parte comercial, porque ninguém sabia falar, ninguém tinha o argumento técnico para falar da máquina. Entendi. Né? Era muito limitado e eu assumi essa parte. Como eu já conhecia as máquinas a fundo da Berner, sabia dos problemas. A melhor jeito de você saber vender uma máquina tecnicamente é você saber dos problemas que uma máquina tem no campo. Né? Então eu sabia dos problemas, eu comecei, não, a máquina é melhor por causa disso.
Então, inclusive, o desenvolvimento das parcerias é o time comercial, porque vai saber o que vai dar certo e o que não vai. Exatamente. Então aí eu já estava totalmente no comercial nessa época. Tá. E aí a nossa última grande surpresa foi 2 anos atrás. Nós fomos contactados. Isso é muito legal, as empresas vêm procurar a gente. Isso é um prêmio, né, que a gente recebe. Uhum. A gente fica muito feliz que a gente é escolhido, né? Então quando você é escolhido é porque tem alguma coisa que está fazendo direito, né? Ou pelo menos as coisas que eu estou fazendo errado ninguém viu ainda. Mas a gente foi escolhido para ser o representante exclusivo da Nakamura Tomy no Brasil. A Nakamura Tomy é a fábrica mais importante de máquinas do Japão. Importante no seguinte, a importância histórica da Nakamura Tomy. A Nakamura Tomy, eu não sei quanto que vocês conhecem da cultura japonesa, ela é a única fabricante de máquinas, né, ela fabrica tornos multitarefa, né? Ela é a única fabricante de máquinas do Japão inteiro que recebeu a visita do imperador Hirohito. É a única. Tem um museu lá com a cadeira do imperador, com tudo. Então a gente foi escolhido por eles para representar os Brasil. Eles são uma fábrica que eles não fabricam quantidade, volumes, eles estão na 3ª geração já da família que coordena a máquina. E agora o novo presidente, né, o novo CEO, que é o Shogo Nakamura, ele tem até recomendo vocês seguirem ele no YouTube, ele tem uma página muito legal do YouTube. Ah, legal. E ele tem 34 anos, ele é presidente e ele assumiu, ele é a 3ª geração, o pai dele é vivo ainda, mas eles criaram uma metodologia que o pai dele entregou para ele e ele assume, só que ele falou assim, agora eu quero que a Nakamura expanda. Vá além, porque eles vendiam pro Japão. Se buscar, já que você falou do YouTube, se buscar por Nakamura, provavelmente vai achar. Nakamura Tomy, Nakamura espaço Tomy. Tá. Tomé, né? Nakamura Tomy. Eles têm uma página com muitos vídeos Legal. No YouTube. As máquinas são impressionantes. E aí a gente foi escolhido por eles para começar. Esse novo presidente resolveu expandir. Então a gente está ajudando. Ele tem muitas máquinas da Nakamura aqui no Brasil, mas tem empresas como Bosch, Volkswagen, são empresas que trouxeram as máquinas de fora, né, e não compraram aqui. Então a gente já começou esse trabalho há 2 anos, já estamos vendendo as máquinas aqui. Tem uma máquina no nosso stand, todo mundo que chega lá é a máquina que mais faz sucesso. É um torno com ferramenta acionada e eixo Y, parece simples. Mas a gente está usinando com ela lá e sempre que o cliente olha a máquina usinando, ele fala que ele nunca viu nada parecido na vida. Imagino. Então vou dar uma passada lá. Passa lá, eu ponho ela para usinar para você ver e eu aposto que você nunca viu nada parecido na sua vida. Legal. Então assim, é muito diferente. Então, e aí a gente tem essa linha completa de máquinas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas essas parcerias, ou a maioria delas, tem um contrato de exclusividade no Brasil ou em alguma região do Brasil, então, de falar assim, só a gente só a Benner que vende. Tudo que a Benner vende, ela é exclusiva no Brasil todo. Ah, legal. Tudo que a Benner vende, ela é exclusiva no Brasil todo. Para dar uma segurança para as partes, né? Assim. Para as partes, e assim, como eu falei, né? O Brasil ele parece grande, mas não é tão grande assim. É um bom mercado para mim. Né? Eu gosto, eu vivo disso. Minha empresa é uma empresa de sucesso, mas quando a gente compara com o resto do mundo, né, cerca de 10, 20% do mercado americano. Você vai nos Estados Unidos, uma marca tem 5, 6 dealers nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não dá para fazer isso. E já tivemos experiências de marcas que tentaram fazer isso, mas é complicado. Eu faço um stand, meu stand está lá no corredor principal, eu tenho 300 metros quadrados de stand aqui. Aí eu boto a máquina lá. Aí, tem um cara que representa a marca em Santa Catarina. Aí o cara não me dá R$1, fica lá, encosta na máquina ali, aproveita do meu investimento. Aí o cara atende mal o cliente, falam mal de mim. Né? Entendi. Aí a gente, assim, pra gente não funciona, né? Com a estrutura que a gente tem hoje, pra gente tem que ser exclusivo, né? A não ser nunca diga nunca, né? Mas a princípio a gente trabalha sempre com exclusividade. E como é que funciona? Vocês mantêm um estoque aqui mínimo ou é sempre pedido? Não, a gente tem um estoque gigante aqui no Brasil. Eu acho que não sei se tem alguém com estoque maior do que eu. É mesmo? Então vocês têm maquinário de pronta entrega? Não, hoje a Benner, então assim, então essa é a história da Benner Máquinas, né?
Uhum. Aí tem uma outra história paralela que eu comecei em 2020 eu comecei a falei, pô, vou fazer alguma coisa, né? Marketing, eu queria fazer alguma coisa diferente. E a gente conhece muitos parceiros, a gente gosta das parcerias, né? A gente valoriza. Antes de 2020. Em 2000, na crise, né? Naquela crise Pode falar nome de político aqui? Tá entendendo? À vontade, 2007, 2008. Não, 2007, 2008 foi uma crise ruim, mas ela foi curta. Do Lehman Brothers, né? Foi terrível pra gente, foi traumatizante, mas ela foi curta. A pior crise foi final de 2013, 2014, foi a crise da Dilma. A Dilma é o pior do que um tsunami para a indústria, né? É pior que o terremoto na indústria brasileira. E a gente quase fechou nessa época, né? Então a gente chegou final de... falando, né? Só falando de coisa boa, né? Vamos contar né, dos perrengues, né? De ser industrial, de ser empresário no Brasil, né? A gente chegou no final de 2013, a gente tinha mais ou menos 100 pessoas trabalhando na empresa. Em dezembro de 2013 a gente teve que dispensar metade da empresa. 50 pessoas tiveram que ser dispensadas. E quando a gente chegou em 2016, no dia do impeachment da Dilma, a gente estava com 12 funcionários na empresa. Caralho. Então foram anos muito difíceis assim pra gente, né? A gente foi lá se manteve de pé porque do jeito que dava, segurando aquelas pessoas que é empreendedor no Brasil, né? Porque... É isso, né? É aquele negócio que só quem é brasileiro sabe, né? Eu falo aí, eu converso com muita gente de fora, né? O pessoal da Europa, e agora com esse negócio, Estados Unidos, China, Covid, não sei o quê. Aí outro dia eu tava falando com o pessoal da França, de Portugal, os caras, não, mas o problema é que agora a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses. Eu falei, bem-vindo ao Brasil. Isso aqui é a nossa vida o tempo todo, né? Mas enfim, quando começou essa crise de 2014, a gente participava, tá aqui numa feira muito legal, a gente participava de 8 a 9 feiras por ano. A gente fazia, na época era a Feira da Mecânica, né, ainda, não tinha mudado de nome. Tinha feira em Minas, feira no Rio Grande do Sul, feira em Santa Catarina, feira... era uma trabalheira. Era uma trabalheira. E feira de máquina, que, assim, o cara que traz ferramentas, essas coisas, ele põe as coisas numa caixa de papelão e leva e monta a feira, né? Máquina não, é transporte seguro, é uma fortuna fazer a feira. Instalação aqui. E aí a gente falou, não, a primeira coisa que a gente fez, vamos manter só as feiras principais, né? Na época era mecânica e ferramentas, máquinas e ferramentas. Aí depois virou Expo MAF e FEIMEC, né? Mas eram basicamente as mesmas feiras. E aí a gente manteve só essas duas, mas não estava vendendo nada. Eu falei, puta, o que a gente vai fazer? Não tá vendendo nada. Eu falei, eu já tinha Makino na época, né? Aí eu falei, vamos fazer um open house? Né? Aí o pessoal chegou e falou assim, vamos. Aí eu tinha um relacionamento eu tinha um amigão meu que trabalhava na Siemens, que ele estava sempre lá, por causa de atender os controles, o comando numérico e tal. Eu falei, posso botar uma bancadinha aqui da Siemens? Pode, vem aí, põe aí. Eu lembro que o primeiro open house que a gente fez, tinham 7 expositores. Foi em 2014. Em 2014 a gente fez 2 edições. Na segunda já devia ter uns 10 expositores. Open House é uma feira de vocês. Dentro da Banner. Então a gente não é mais um Open House que chama, né? Então era um Open House, aí na segunda edição tinha, sei lá, chutar aqui, 9, 10 expositores. Aí no ano seguinte, porque tava todo... Pode falar palavrão? À vontade. Tava todo mundo fudido, então todo mundo queria dar a mão ali e falar assim, vamos fazer alguma coisa junto, né? Pelo menos a gente se conversa, a gente vai se falar, né? Não ia cliente nenhum, não ia ninguém, ia 2, 3 clientes amigos que também estavam fudidos, eles iam lá para conversar com a gente, para dar risada, né? Falar, reclamar do governo, enfim. Então a gente fez o primeiro com 7, tinha 7 empresas, expositores. O segundo tinha umas 10, e aí
vinha mais parceiro do que cliente. Aí o parceiro vinha, ele olhava e falava, porra, você vai fazer outro? Eu vou fazendo aqui, né? Eu posso participar? E aí começou a crescer. Depois da quinta edição, a gente transformou esse Open House no que a gente chama hoje de encontro tecnológico, né? Deixando uma história longa, curta, né? A nossa edição do ano passado, do encontro tecnológico, ainda acontece dentro. Ainda é dentro da Banner. A gente estava lá com 87 expositores, mais de 90 marcas sendo expostas, e em 3 dias a gente recebeu mais de 1.200 visitantes. Né? Então virou um produto muito legal da gente. Né? É o meu mês de maior faturamento, é o meu mês do encontro tecnológico. Não ia ninguém lá, foi um negócio que começou... E aqui em São Paulo? Em São Paulo, lá em Vinhedo. Lá em Vinhedo, né? O pessoal entrar aí no site da Banner, tem lá a informação, pode se inscrever, venham visitar, é muito legal. E acontece quando? Todo ano no mês de outubro. Esse ano vai ser nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Então todo ano no comecinho de outubro são 3 dias, terça, quarta e quinta. Legal. Eram 2 dias até 2 edições para trás. Mas daí começou a ficar muito lotado, não dava pra andar lá dentro, a gente me colocou para 3 dias para dar uma diluída um pouquinho na... E ainda tem espaço? Para expositor? Isso. Ainda tem espaço para expositor. Legal. Lá. Vamos começar. A gente tá lá também. Não, passa lá no stand, eu te mostro lá. Assim, é muito legal. Tem uma característica que assim, as feiras são muito importantes. Mas o que acontece? O encontro tecnológico tem uma característica diferente da feira. A feira, o cliente ele vem aqui, a feira é um lugar que é legal, mas não rende. Não rende, né? O cliente ele chega, ele entra aqui, ele entra no stand, porque na feira qual que é o que eu tenho que fazer quando entra um cliente no meu stand? Eu tenho que segurar ele para ele não ir no meu concorrente, não é assim? Eu tenho que entreter ele, tenho que mostrar a máquina. Quanto mais tempo ele ficar comigo, melhor. Então o cliente, às vezes, ele vem numa feira dessa, dependendo do cliente, tá, o cara vê 5, 6 stands bem vistos e ele não vê mais nada. Ele não consegue. Uma feira dessa aqui, o cara não consegue fazer. Mundo de coisa. Porra, tá muita gente. Ele quer ser atendido no stand, ele fica esperando. No meu também, né? Ele fica esperando para ser atendido, né? Ou ele vem focado em alguma coisa, ele não vê nada, porque ele só passa passeando e não Nossa, a gente tem um espaço ali de 2.000 metros, né? As máquinas ficam em volta. A gente cede as máquinas para todos os parceiros expositores demonstrarem os produtos, né, que ele precisa demonstrar. Só que os stands estão todos padrão, é uma bancada de atendimento e fica uma do lado da outra. Então o cliente ele vai lá, ele fala com 30 empresas num dia. Ele fala com um monte, ele fala com o cara aqui, ele leva o problema lá, então ele resolve um monte de coisa lá. Ele manda, então cada vez o cara vai, um ano ele vai sozinho, no ano seguinte ele já manda o líder da fábrica, ele já manda. Ele já manda mais gente. Todo ano aumenta por causa disso. Né? E não era assim. E são soluções meio que complementares ali. Isso. Então, assim, e não era um lugar de negócio, foi criado meio do desespero aqui. Né? Até foi crescendo, a gente foi entendendo foi entendendo as possibilidades, limão, limonada foi acreditando que aquilo poderia dar certo, né? E se faz uns 4 anos, de uns 4 anos pra cá, que realmente aquilo pegou um corpo assim, né? Eu lembro do ano que foi o ano que você falou, opa, esse negócio aqui ficou diferente. Foi quando, porque assim, lá você vai, tem manobrista na porta, tem cafezinho, tem garçom servindo as coisas, o atendimento é 10, tem prazo de alimentação, é igual a feira, né? E teve um ano que a gente chegou lá, a pessoa que organiza, que é um parceiro nosso, que é um amigo da gente há muitos anos, ele chegou pra mim e falou, Ricardo, eu não sei o que eu faço, eu preciso chamar mais 2 manobristas, que o cara tá com bolha no pé. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Que ótimo, né? Bons problemas para resolver. Exatamente. E aí o evento virou um negócio, ganhou vida própria, né? Ele virou um negócio diferente. Esse evento e começou a dar um conhecimento e começou a trazer esse gosto que a gente tem pelas parcerias. Que eu falo com todo mundo. Eu duvido que alguém que venda a máquina fale com tantos parceiros quanto eu. Eu duvido. Pode até ser que tenha, mas eu não conheço.
E a gente começou a pegar gosto dessas parcerias, entender como as parcerias funcionam, dar protagonismo pro parceiro, né? E eu falo sem problema nenhum. Você vê outros open houses, né? Que às vezes o cara fala, pô, eu vou também no open house do fulano, do não sei o quê. Aí o cara pega, bota o parceiro num canto ali, escondido. A gente não, o parceiro fica no centro, a gente que fica no canto. Entendi. O parceiro fica no centro e todo mundo é visitado, todo mundo e todo ano melhora, assim, é muito caprichado, a gente faz com Legal. muito carinho. E aí nessa de começar a conhecer todos os parceiros, aí voltando, né, onde eu ia começar a falar, em 2019, antes da pandemia, eu comecei a fazer eu criei um canal no YouTube, que chama Benner Infometal. Até peço aí pro pessoal seguir aí, é uma ótima oportunidade. Legal. Benner Infometal, segue lá, aperta o sininho. O sininho pra ser notificado. Isso é o seguinte, eu faço entrevistas curtas, 5, 10 minutos, cada hora com um parceiro diferente. Eu não falo da Benner, eu não fico lá vendendo máquina, Legal. não tem promoção, não tem nada. É uma pílula de informação, porque a gente sabe que a informação tem muita dificuldade de chegar, principalmente no cliente pequeno e no médio. Né? Não chega. Então tem lá, se você seguir o canal, toda terça-feira tem um vídeo novo com um parceiro diferente. Então a gente fala com o pessoal de ferramenta, de fixação, de software, de tudo. Imagina. De tudo. Outro tipo de máquina, fluido, tudo. Então a gente fala com todos esses caras. São vídeos curtos, não é pro cara ficar falando tecnicamente, não é pra ser chato, mas é pra ele falar, ó, meu produto funciona assim. Pô, você gostou? Beleza, liga pro cara lá e fala com ele. Né? Legal. E às vezes a gente tem mais de 300 vídeos no canal. Legal. São quase 340 vídeos no canal. É YouTube, então é difícil de pegar seguidores, mas a gente já está chegando em 1.500 inscritos no canal direto, mas o vídeo é muito divulgado, né? Então às vezes me liga um parceiro que fez uma entrevista lá comigo, lá, fala, pô, me ligou um cara do Ceará aqui, fechou o negócio, é muito legal de ver isso. E a gente não cobra nada dos parceiros para fazer. Tá? Isso é importante falar, a gente não cobra nada. No Encontro Tecnológico, na feira, tem um custo de subsídio, um custo baratinho que a gente cobra, que é para subsidiar, para poder fazer uma estrutura legal. Mas depois eu te mostro o vídeo do como é que foi ano passado aqui pra você ver a estrutura. Não cobrar uma coisa, tirar dinheiro do bolso pro parceiro aí já é outro, né? Pelo menos paga a sua conta pra estar aqui, né? O canal do YouTube, então assim, eu tenho um estúdio lá na Benner, eu fiz um estúdio para gravar, tal. Daqui a pouco vai começar um podcast lá também, um pouco diferente também. Eu não posso falar ainda do que é, porque senão os concorrentes copiam, né? Então assim, depois que eu tiver eu falo, mas vai começar um podcast. Esse não é um podcast, é uma entrevista curtinha, são 5, 10 minutinhos, a pessoa vai falando, ó, vim lançar um produto. Aí, então, pô, metrologia, tudo. Você vai lá, você olha, tem vários videozinhos, você está no 6º ano que a gente já faz isso daí, e depois que a gente faz as temporadas, quando começa a temporada, toda terça-feira. Então se você bota no sininho lá, toda terça-feira, religiosamente tem um vídeo novo com alguma coisa que, sei lá, tem de tudo lá. Legal, ótimo. Então essa é a história minha, da Benner, tudo misturado. É porque eu ia. A gente ia separar, mas acabou que as histórias não tem como, né? Junta tudo. Como que foi? Vou voltar um pouco lá atrás. Como que foi a transição do seu pai? Você falou que o seu pai começou representando algumas marcas, mas pelo que eu entendi, teve uma transição para Benner. Antes não era Benner, não era isso? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, meu pai ele era da Infresa, aí ele saiu da Infresa porque ele queria começar a construir outro tipo de máquina no Brasil, ele começou a fazer uma outra fábrica de máquinas aqui, fabricou poucas máquinas, tem pouca gente que conhece, chama Chapi, que era uma máquina CNC, aquele CNC de fita ainda, sabe? Ele fez a fábrica, depois de 6 meses que a fábrica estava pronta, ele começou a produzir, veio o plano Collor, aí ele quebrou. Aí quebrou, não tinha o que fazer. Sobrou 50 pau na conta, quebrou. E aí ele ficou bastante tempo sem conseguir se colocar. Ele tinha lá uma máquina que ele pegou que ele conseguiu, né? Para não sair com uma mão na frente e outra atrás. Então tinha lá 2 maquininhas convencional, 2 fresadoras guardadas lá.
Aí foi, em algum momento ele arrumou um sócio, ele falou, não, vamos, vende essas máquinas, não sei o quê. O meu irmão, que vendia carros, trabalhando em concessionária, e tinha uns carros, vendia carro usado, tal, vendeu os carros, colocou a grana toda no negócio, né? Foi o meu irmão que deu o primeiro empurrão, conseguiu um sócio para ele também, e aí começou a importar as máquinas. Aí a Benner começou aí. Aí a Benner começou aí, exatamente. Que massa. Porque acaba que da dificuldade da grande maioria falar assim, não chega, não dá mais, fechamos as portas, nasce a Benner que hoje, tantos anos depois, tem sim. E assim, o meu irmão não entendia nada de máquina, era o meu pai que fazia isso, eu tava começando, eu era novo ainda, então eu tava tentando trilhar o meu caminho lá, depois eu voltei pro negócio, né? Legal. E o que tem hoje, assim, primeiro, né? Eu imagino que os principais clientes, as principais empresas que vocês atendem são de usinagem mesmo, né? São usinagem e ferramentaria. Mas vocês atendem muito também indústria no geral, por exemplo, para a área de manutenção, para oficina, coisa do tipo, por exemplo, Usiminas Mecânica, por exemplo. Atende também. A gente atende usinagem, ferramentaria, estamparia e empresas de manutenção. Empresas de manutenção, normalmente eles compram uma maquininha aqui, uma maquininha ali, né? Não são compras enormes. Mas a gente atende a gama inteira da indústria metal-mecânica, de arranque de cavaco, né? Entendi. E vocês têm a parte de serviço também? Vocês atendem o cliente assim durante a vida do equipamento, com manutenção, tudo? Você tem contratos de manutenção? A gente dá a garantia da máquina, atende durante o período da garantia. Se o cliente quiser, a gente continua atendendo. Né? Então tem contratos de manutenção que vocês... A gente pode fazer, mas hoje o que acontece? Tem muita empresa que faz o seu próprio departamento de manutenção. Então assim, a gente faz as duas coisas, né? A gente está preparado para isso, mas não é exatamente não é a gente que decide, né? Legal. Deixa eu contextualizar uma questão primeiro para depois te fazer a pergunta. Você falou da cultura japonesa, tudo, e eu sou apaixonado pela manutenção produtiva total, que é o TPM, que foi criado no Japão na década de 50, e foi evoluindo, enfim. Que hoje a ISO no Ocidente é muito mais o TPM no Oriente, que não só uma metodologia e tem a parte de treinamento, mas tem a parte de certificação também, os níveis do TPM, etc. E os japoneses são muito... tem uma cultura que eu admiro, assim. Não dá para replicar 100% aqui para o Brasil pela diferença cultural, mas tem várias coisas interessantes. E o TPM está estruturado em 8 pilares. Um deles é chamado de controle inicial para novos projetos, ou depende da tradução, eu gosto mais de falar de gerenciamento do ciclo de vida. Que basicamente eu vou acompanhar o meu equipamento desde quando ele é instalado até o fim de vida útil dele, e no fim de vida útil dele, na instalação de um novo equipamento, eu trago vários aprendizados, que você citou inclusive no meio aí, falando assim, é importante saber todas as dificuldades, todas as falhas do equipamento para poder vir e fazer uma melhor parceria ou retroalimentar a fábrica de falar assim, corrige isso aqui, melhora isso, aquilo. Como que você, primeiro, você consegue fazer isso ainda que... Porque eu imagino que tem uma dificuldade que o equipamento já está lá, já está instalado e tudo. Você acompanhou, ainda que acompanhe na garantia, você não está lá o tempo inteiro, enfim. Você faz esse acompanhamento do ciclo de vida do equipamento? E se faz, como é que é? Porque eu imagino que seja um desafio para você. Aqui no Brasil é muito complicado fazer isso, né? Porque como é que você constrói esteira de produto, então, assim? Como que eu vou vender de novo para essa mesma empresa, entende? O que a gente faz, a gente monitora o índice de incorrências de assistência técnica, né? Porque assim, a gente sabe... porque assim, cara, o produto bom é o produto que quando o telefone não tá tocando, tá tudo certo. É igual manutenção. É basicamente isso. Então assim, o que a gente faz? A gente tem lá, a gente monitora. Então, essa máquina aqui tá dando muita assistência técnica. Então assim, aí eu sento com o meu pessoal da assistência técnica e falo assim, dá para resolver na fábrica? Sempre. Acontece um problema, é sempre assim, dá para resolver na fábrica?
resolve do cliente, mas dá para resolver na fábrica? Porque não adianta eu resolver o problema no cliente e depois no outro cliente ter que resolver o mesmo problema, e o mesmo problema, e o mesmo problema. Então, assim, a gente tem muito contato com os fabricantes, né? Obviamente, quando você fala com empresas como a Makina, a Nakamura Tomy, a Hyundai, a Preminer, a Kirasei, que a gente representa, são empresas que já têm uma preocupação com exportação muito grande e tal, você não tem tanto trabalho com essas coisas, sabe? As máquinas já vêm com um agregado, mas às vezes acontece. A gente já pegou erros aí que os fabricantes olharam e depois falaram, pô, obrigado, vamos mudar nas outras. Isso já aconteceu várias vezes, né? Agora, às vezes você está com um produto, principalmente máquina convencional, tal, você traz um produto, você vê e fala, cara, isso aqui não dá para resolver na fábrica, tá, então não trago mais. Mas eu tô dizendo mais assim, minha dúvida é mais na sua venda, porque a maioria das suas vendas, então, ou é numa expansão, uma nova fábrica? Sim. Não é uma troca de equipamento? Cara, empresa brasileira não troca, né? Cara. Empresa brasileira não troca. Latina, você visita, às vezes eu já fui, principalmente, por exemplo, prensa, a gente vende bastante. Cara, eu já fui empresa, o cara me mostrou uma prensa lá trabalhando de 1940 e não sei quando. Já tivemos dando manutenção em então, coisas assim, do tipo. A empresa brasileira não troca as máquinas, é muito o custo do dinheiro, o custo da troca é muito alto. A cultura brasileira de depreciação não é igual a dos Estados Unidos, que o cara chega e fala assim, não, porra, cada 10 anos só quero ter máquina nova aqui. Não, a máquina tá indo, deixa ela aí. Tem algumas empresas hoje que começam a trocar, mas é minoria. E vocês vendem só o equipamento pronto ou vocês vendem peças de reposição também? Eu vendo peça de reposição. A gente tem um modelo misto, cara, porque com esses impostos do Brasil, às vezes é muito complicado você chegar e falar assim, não, você tem que comprar as peças. Eu não gosto de amarrar o cliente. Eu não gosto de fazer o meu cliente ser meu refém. Então, às vezes eu tenho peça... Isso é ótimo. Falando do lado de cá, que eu tive muito mais do lado da indústria, a gente também não gosta, assim. Então, porque você começa a amarrar demais e fala assim, não, mas aí eu fiquei na mão dele. Você só pode comprar peça de mim. A peça custa tanto. Isso aí, assim, é legal, dá lucro, margem de peça é alta, tá tudo certo. Mas em algum momento o cara vai comprar de outro. É isso. Então o que a gente faz? Fala assim, ó, eu tenho aqui a peça, uma peça do Japão, chega no Brasil, nacionaliza, paga imposto, tem que revender, é caro. Fala, ó, eu tenho essa peça aqui, esse é o preço dela agora. Ó, você quer comprar direto do fabricante? Esse aqui é o valor dela fora, você manda o dinheiro, ele te manda direto pro correio, você nacionaliza, fica mais barato. Então a gente sempre oferece as opções que a gente tem pro nosso cliente. Legal. Você falou que tinham 100 pessoas na equipe, depois 50, caiu para 12, hoje são quantas? Hoje a gente está com umas 60 pessoas, com funcionários diretos. Legal. Né? E tenho mais uma equipe de vendas aí de mais umas 45 pessoas. Então vocês têm revendedores, eu tenho revendedores por região? Eu tenho revendedores, no Brasil inteiro tenho alguns vendedores próprios, dependendo da linha. E dependendo da linha eu tenho revendedores. Tá. E hoje, assim, o que é o carro-chefe? Como é que é, assim? Então, entenda assim que tem a maioria do pessoal que nos assiste é o pessoal da indústria, tudo, mas nem todo mundo conhece de usinagem, ainda mais então, a empresa mudou muito de perfil, né? Então ela começou, ela cresceu vendendo para o pequeno. E aí, quando eu vendia um negócio grande, era a cereja do bolo. Né? Era a cereja do bolo, tal. Ou agora inverteu. Eu vendo muito para empresa grande, eu ainda vendo bastante para empresa pequena, mas hoje eu tenho mais, às vezes 40, 60, 60, 40 para máquina de entrada, máquina de alta tecnologia. Então a gente vai flutuando dependendo do mês, da situação política, econômica, vai flutuando isso aí. Então a gente vende para todos os mercados, todos são importantes para a gente. Às vezes o mercado de máquina de entrada ajuda mais. A gente precisa, essas máquinas que a gente põe no estoque, né? Eu estava falando do estoque, eu devo ter umas 300 máquinas no estoque, eu cheguei a falar com o Tastinho. Eu tenho um estoque lá com umas 300 máquinas pronta entrega lá. Né? Não tenho de tudo, mas eu tenho bastante coisa. Então é um ativozinho bom, hein? Sim. A nossa última inovação, vamos dizer assim, é que agora a gente inaugurou faz 2 meses o nosso Tech Center,
Então a gente tem um outro prédio, são 1.600 metros quadrados, onde a gente tem um showroom completo, tem mais de 40 CNCs lá, máquinas convencionais, e a gente trouxe alguns parceiros ali para dentro, onde a gente vai começar a trazer treinamentos e educação para os nossos clientes. Então vão ter treinamentos tanto para o pessoal do chão de fábrica, né, para os gerentes de industriais, para o pessoal que está operando as máquinas com aplicação e tudo mais. Mas a gente também vai começar a fornecer treinamentos para os administradores, para os donos das empresas. Então, vendas, marketing, porque tem muita gente que nasceu no forceps, que nem eu. Eu troquei o azeite pela graxa, né? Tem gente que também saiu no forceps ali, o cara era um operador de máquina. E virou, foi o nosso caso, assim. E virou empresário. Né? Então, eu e meu sócio, a gente veio da indústria, trabalhamos a vida inteira na manutenção, consumimos nossos produtos com as dores que a gente sentiu a vida inteira, mas a gente nunca soube de o que é vender, né? Marketing, vendas e tal. Então, vocês vão poder ir lá no Tech Center, a gente vai começar a divulgar treinamentos. Então, vou ter treinamentos gratuitos e alguns pagos. Né? E sempre quando ele é sempre pago no intuito de subsidiar os profissionais que a gente vai contratar para dar os treinamentos lá. Então vai ter uma imersão de um dia lá inteiro com 2 caras foda de vendas, então, ou de marketing, ou de liderança, ou de RH, esses temas que hoje são muito presentes e fazem parte da dor de toda a empresa. Mas o mercado metalmecânico é um mercado meio esquecido, né? Por esses segmentos todos. Todo mundo fala do agro, todo mundo fala do têxtil. Não é muito sexy, né? Todo mundo fala disso, mas ninguém fala do metal mecânico, né? Então a gente quer começar a fornecer esse tipo de soluções e fortalecer a parceria com os parceiros e com os nossos clientes também. Legal. Como eu falei, assim, o pessoal que nos assiste vem da indústria tudo e vários deles fizeram Senai. E se fez Senai ali, ou curso técnico na área de mecânica, já mexeu em algum torno, alguma fresa, enfim, alguma máquina operatriz que... assim como eu fiz técnica em mecânica e fiz minha pecinha lá no torno e tal, fiz engenharia mecânica também, que vi, a parte de conformação, usinagem, etc. Mas eu não sou dessa área e nunca atuei nessa área. Então, assim, para o pessoal entender como que está hoje, o que tem assim, de tecnologia que o pessoal fala assim, caramba, já existe isso, como é que é isso? Então, o que existe aí de tecnologia nos seus equipamentos? Você pode falar assim, talvez o pessoal não sabia que já existia isso, né? Então, a gente pode falar, bom, tem a tecnologia que está em moda todo mundo falar, que são as máquinas 5 eixos simultâneos, né? Então, eu acho que 5 eixos simultâneos? Isso, são centros de usinagem que trabalham com 5 eixos simultâneos. Então você tem lá uma peça que normalmente você trabalha uma máquina 3 eixos, né? Então você faz um lado, vira do outro, vira do outro. Aí você tem agora uma máquina que ela já vai virando a peça inteira sozinha e a peça sai pronta. Você tem os tornos multitarefas que também tiram a peça pronta. Eu estou te falando da parte de produção. Então eu acho que o que as pessoas precisam ficar atentas principalmente nos comandos numéricos, né, que evolui muito mais rápido do que a mecânica. A eletrônica, ela sempre evolui muito mais rápido do que a mecânica. Então os comandos numéricos, então tem os Fanuc, Siemens, Heidenheim, Mitsubishi. Então esses caras, eles cada vez eles começam a pensar, fracionar o segundo em menores porções para conseguir entregar mais precisão e mais performance nas máquinas. Eu acho que falar uma coisa que pode soar estranho, mas eu acho que uma coisa que é muito importante para as pessoas que mexem na mecânica, eu acho que assim, o que falta no Brasil para as pessoas de modo geral, empreendedores, é buscar conhecimento. Eu acho que a grande revolução que pode acontecer no Brasil é conhecimento, é autoconhecimento, é conhecimento de coisas que são um pouco fora daquilo que a gente atua, né? Então assim, a evolução tecnológica das coisas, né? Tem lá a indústria 4.0, tudo isso aí é muito legal, mas é muito perigoso também. Então o pessoal da indústria fica escutando, a indústria 4.0, a internet das coisas, isso daí é muito bacana, mas se a empresa
não tiver redonda, não for uma empresa com uma administração bem feita, não for uma empresa com uma organização, não tiver tudo prontinho, você quer falar de internet das coisas, você trava a empresa, ela para de funcionar. Então, a gente sempre fala que a tecnologia não é o fim, é o meio, né? Exatamente. Ela vai catalisar. Ela é de dentro para fora, é a empresa que puxa a tecnologia, não é a tecnologia que arruma a empresa. Exato. Né? Então, às vezes, com o mundo de hoje, com o TikTok, tudo na palma da mão, as pessoas querem pular etapas. Então, eu acho que isso que é o mais perigoso, né? Eu vejo muito imediatismo hoje. Exatamente. Então, você quer sair da caverna para a inteligência artificial, mas assim, é legal, ajuda, mas entenda que buscar conhecimento de fato e entender o que é empreender, entender o que é organizar, entender de pessoas, entender de gente, entender de si mesmo, tudo isso eu acho que é o fator mais importante, acho, hoje para qualquer um que queira empreender em qualquer coisa. O PDCA nunca vai sair de moda, né? Você pode ter a tecnologia que for, mas vai ser sem planejar, fazer, checar e agir. Exatamente. O que assim, a gente está vindo perguntando como pergunta final aqui de todo o podcast, eu queria saber também sua opinião sobre isso. O que você imagina que vai ser o futuro aí na sua área, né? De usinagem, você já tem 97, se não me engano, né, que você falou, então já são quase 30 anos e você viu muitas... 95, 30 anos esse ano. 30 anos. Então, você viu várias... Sim. Várias tecnologias vindo, várias mudanças tecnológicas, mudanças no comportamento, enfim. Dentro da usinagem, extrapola aqui, tá sem paradigma aí. Daqui a 10, 20, 30 anos, sei lá, 50 anos, o que você imagina que vai ser... que vão ser as máquinas, que vai ser esse mercado, enfim. Eu acho que existe a manufatura aditiva, ainda tem muito para evoluir, né? Uma manufatura aditiva já é uma realidade, né? Impressora 3D de plástico, de metal, de tudo, né? Já é uma realidade, mas vai ter muito para evoluir ainda, né? Em termos de produtividade, porque não é muito legal, mas é pouco produtivo ainda, então tem muita coisa para mexer nisso e eu acho que isso vai mexer muito. A manufatura aditiva é uma manufatura que precisa de muito menos conhecimento técnico de quem opera a máquina do que de um centro de usinagem ou de qualquer coisa assim. Você faz um desenho, você manda um arquivo, você aperta o botão, a máquina começa a imprimir. Né? Não acho que a manufatura aditiva vá substituir a usinagem, né? Porque quando você está falando de coisas com precisão de 20 micron, 10 micron, 5 micron, 1 micron, a manufatura aditiva ainda vai ter muita dificuldade de não sei quanto que isso pode ser que chegue, mas vai ter uma dificuldade. Eu acho que muita automação, obviamente, né? Eu acho que existe uma parte da indústria que vão ter humanoides aí fazendo serviços, principalmente esses serviços aí com problemas ergonômicos e tudo mais. Acredito total nisso. Eu acho que vai ter isso daí. Em ambientes muito agressivos. Em ambientes tóxicos, né? Então eu acho que vai por esse caminho, né? A parte mecânica das máquinas tem alguma evolução para ser feita, mas eu acho que a gente está muito próximo porque assim... É uma ciência mais bem... difícil, a mecânica ela é mais difícil, né? Porque você quer fazer a máquina dar uma cambalhota, beleza, mas ela tem que dar uma cambalhota e te entregar 1 milésimo de precisão. Opa, calma aí, já fica um pouco mais complicado, né? Então assim, pode ser que chegue, né? Mas eu acho que assim, da parte de evolução mecânica, a gente está num patamar muito alto, já com algumas marcas, né? Tem máquinas fazendo coisas incríveis, né, já. Mas agora eu acho que a automação, manufatura aditiva, humanoides dentro da indústria, né? Eu acho que isso está bem próximo. Está bem próximo. Por várias razões. Também acho. Por várias razões. Né? Eu acho que em alguns países você tem a razão
do custo, né, o custo da mão de obra ser muito alto. Em países do Brasil, como o Brasil, você tem o custo da mão de obra que é muito escassa, por um lado. Você tem também aqui no Brasil... Cada vez mais escassa, na verdade. A legislação, ela é muito voraz contra o empresário. Então, o cara às vezes vai preferir gastar mais do que ter mais funcionário e botar um robô ali. Então, o empresário tem medo. Então, assim, sendo bem sincero, né? Tem gente que não gosta dessas coisas, mas é a realidade. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Né? Legal. Então, a realidade é essa. As coisas vão acontecer independente se um governo acha que protege ou não protege o funcionário. As coisas vão acontecer, o mercado se adapta. Dinheiro não aceita desaforo e as coisas vão se adaptando. O mercado é livre, né? Ele não. Exatamente. Ainda que você queira impor uma regra aí, ele vai se adaptar. Não consegue. Ricardo, obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela história, pela trajetória e pela Benner, né? Assim, é muito bom. Pra gente do lado de cá, eu sempre falo, a gente é um aluno, porque a gente é fácil ficar do lado de cá, porque a gente só fica perguntando e aprende cada vez mais de algum assunto. Obrigado, parabéns aí. Beleza, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da história. Show de bola. Legal. Pessoal, pra cá, pra lá, ali. Pessoal, então até quinta-feira que vem a gente tem mais um podcast. Não sei se vai ser na Expo MAF ou em outro lugar, mas a gente tá junto sempre quinta, 19 horas. Valeu, abraço.